Olá, como vão todos vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos analisar 4 artigos, onde eu vou mostrar indícios fortíssimos de que a minha tese, que eu defendo há pelo menos 10 anos, está correta, de que nós estamos prestes a ver a formação de 10 blocos econômicos, políticos e sociais, os quais eu apelidei de os 10 reinos da nova ordem global ou mundial, se você preferir, e que até há pouco tempo atrás muitas pessoas consideravam uma mera ilusão, mas que agora parece que está cada vez mais claro na mente de todos que realmente isso está para ocorrer. Mas não só eu vou mostrar esses indícios, como eu vou dizer o que provavelmente, ou aquilo que eu acredito que vem depois das formações desses 10 blocos, porque esses 10 blocos, na minha mentalidade, não durarão muito tempo. Vou explicar por quê, analisando esses artigos. O primeiro artigo tem a chamada intitulada "O Ocidente é precipitado em supor que o mundo está do seu lado sobre a Ucrânia". Corre-se o risco de confundir um consenso local sobre a agressão russa como um consenso global. Primeiramente, quando se usa a palavra Ocidente, já está equivocado, porque quando você usa a palavra Ocidente, você está pressupondo que toda a população do Ocidente, ou pelo menos a grande massa da população do Ocidente, tem uma única linha de pensamento, quando já isto não é verdade. Para repetir aquilo que eu já vinha dizendo há muito tempo também, na verdade isso tudo está acontecendo justamente porque o Ocidente é uma casa dividida, ou seja, os povos, as pessoas das nações ocidentais têm uma linha de pensamento, enquanto a classe dominante ocidental tinha outra e vinha querendo impor essa linha de pensamento deles, o que está causando esse racha e esse enfraquecimento da posição ocidental no mundo. Bom, nós vamos analisar esse artigo aqui. Eu só quero trazer mais um artigo aqui antes, que eu acho importante, embora que eu vá comentar ele rapidamente, que é isso aqui. A União Europeia aprova a força de resposta rápida com 5.000 soldados. Chamado de bússola estratégica, o plano tem como objetivo deixar o bloco mais preparado para eventuais ameaças ao Ocidente. Bom, isso aqui, pessoal, nada mais e nada menos é do que o primeiro passo para a formação de uma força europeia, ou seja, a consolidação. Nós estamos vendo a galvanização da União Europeia Ocidental. Ela vai se fortalecer no sentido de se consolidar como sendo aquilo que ela tem se proposto desde o início, como se fosse um bloco único. Muitas das barreiras, digamos assim, para essa formação definitiva do bloco, como se fosse uma unidade, vamos dizer assim, federativa, está para se consolidar agora e rapidamente. E essa formação aqui dessa força de resposta rápida com 5.000 pessoas inicialmente é apenas o primeiro passo. Evidentemente que todas essas forças dos países da União Europeia vão se unificar. Quem viver, verá e não demorará muito. Bom, agora vamos voltar aqui e depois nós vamos ver mais outros 2 artigos aqui mais adiante. Também vamos ver eles rapidamente, nós vamos focar mais nesse artigo aqui. Uma das falas mais frequentes ouvidas em Washington é que a Rússia agora está isolada globalmente, com a China sendo o principal prevaricador, ou seja, o principal país a dar apoio à Rússia, apesar da orientação e da pressão de Washington. A América corre o risco de ser seduzida por suas próprias relações públicas. A reação do mundo à invasão da Ucrânia pela Rússia é muito mais complexa do que isso. Desde 24 de fevereiro, o Oeste foi galvanizado para mostrar mais unidade do que em anos, realmente. Desde que a Rússia entrou na Ucrânia, esses países ocidentais, através da classe dominante ocidental, se unificou de uma maneira como há muito tempo não se via. Então, isso foi um motivo para a unificação desses países e fortalecimento da União Europeia Ocidental, principalmente. No entanto, a maior parte do mundo está à margem, esperando para ver qual caminho seguir. Exatamente, o mundo está observando. A maior parte dos países não. A maior parte da população do mundo está aguardando para ver o que vai acontecer. Não pela primeira vez, o Ocidente está confundindo sua própria unidade com um consenso global. Novamente, a palavra Ocidente não está correta, mas tudo bem.
Uma unidade enganosa, por quê? Porque não há unidade nem mesmo no Ocidente. Nós vemos, por exemplo, as disputas acontecendo dentro da França, entre Le Pen e Macron. Le Pen muito mais simpática, por exemplo, à Rússia do que muitas vezes as pessoas têm admitido, né? E há outros líderes ocidentais também com essa simpatia, talvez não pela Rússia em si, mas pelo projeto que a Rússia tem dito que está defendendo. E mais uma vez, eu não estou aqui para defender um projeto ou outro, estou apenas apresentando fatos, fazendo alguns pequenos comentários daquilo que eu acho que eventualmente pode acontecer, é uma mera opinião, né? Então a medida enganosa está na ONU. Na última contagem da organização, eles dizem aqui no artigo, né? Na última contagem da organização no início deste mês, 141 dos 193 Estados-membros da ONU, né, condenaram a flagrante violação do direito internacional por Vladimir Putin. Então, quando ele diz isso, evidentemente que ele está contra a invasão, né? Mas os 35 que se abstiveram quer dizer, não sei quem está certo, quem está errado, não vou votar. Eles representam quase metade da população mundial. Isso inclui China, Índia, Vietnã, Iraque e África do Sul. Então aqui você vê que esse plano de inclusão da Índia na proposta norte-americana já não está funcionando muito bem. A Índia, ao se manter, vamos dizer assim, neutra, né? Porque quando você não se posiciona, você está se colocando de uma forma neutra. Na realidade, se você parar para analisar, isso é, na minha opinião, pelo menos, né, é uma posição pró-Rússia. Porque não exatamente pró-Rússia, mas anti-Washington, porque há um receio desses países de que Washington eventualmente possa conseguir segurar o jogo. É essa demonstração que se coloca. Então, nesse caso, é melhor se abster. Mas, no caso de Vladimir Putin conseguir furar a bolha, então, provavelmente a Índia ficaria aliada, né, nessa vertente original que ela vem demonstrando há um bom tempo, que seria o BRICS, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que também está aqui na lista dos que se abstiveram. Se você adicionar aqueles que votaram com a Rússia, chega a mais da metade da população. Então, os 35 membros que se abstiveram são quase metade da população. Se você adicionar aqueles que votaram com a Rússia, chega a mais da metade da população mundial. Não é a população mais poderosa, mas são países mais fracos, com exceção de alguns, a maioria são mais fracos, mas isso ainda representa mais da metade da população. E aí tem aqui dos países que votaram, que se abstiveram, para aprovação, foi preciso maioria dos 2/3 votantes. O Brasil foi um dos 141 países favoráveis à medida de reprovação, dessa invasão da Ucrânia, e outros 135 se abstiveram. Então o Brasil votou a favor de Washington. Mas, veja só o que diz aqui. Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, afirmou hoje que o Brasil, abre aspas, parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global, fecha aspas, após ser questionado sobre o apoio do presidente Bolsonaro à Rússia em meio à tensão do país liderado por Vladimir Putin com a Ucrânia. Eu vou colocar depois para vocês esses links aí na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, o que está se interpretando nessa matéria, na minha opinião, é que há uma confusão. Será que o Brasil vai para um lado ou vai para o outro? Porque há uma espécie de discurso dúbio, se você parar para analisar, segundo a visão deles. Bom, vamos adiante. Além disso, muitos daqueles nominalmente contra a Rússia estão protegendo suas apostas. A Arábia Saudita está considerando o pedido da China de ser pago em yuan por seu petróleo. Isso é o quê? Aquilo que eu falei há 2 anos atrás, que era o fim do petrodólar. Nós atingimos 50 anos de petrodólar. Nós vemos que a economia do mundo ela vem em ciclos de 50 em 50 anos, se modificando. E eu disse, olha, nós vamos atingir os 50 anos do petrodólar e a partir disso começará a existir uma mudança. Então, a partir do momento em que a Arábia Saudita ou outros países começam a aceitar
outras moedas como pagamento pelo petróleo não é mais petrodólar, pode ser yuan dólar, enfim, não há mais um lastro exclusivamente em dólar. Então isso ajuda a minar o poder do dólar. Tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados Árabes Unidos se recusaram a atender às ligações de Joe Biden este mês, quando ele queria que eles aumentassem a produção de petróleo. Um raro desprezo a um presidente dos Estados Unidos. Então vocês vejam como as coisas estão realmente em mudança acelerada no mundo, né? Aquilo que estava para se desenvolver, né, a partir do ano passado, nós passamos aí pelo começo de uma espécie de transformação no mundo. Parece que isso foi aparentemente brecado, as pessoas acham que isso foi brecado, porque aqueles que estudam esse tipo de assunto, né, porque eles acham que com o que está acontecendo nós veremos uma reversão, uma mudança muito grande, um retorno a certos princípios. Na verdade, eu vejo tudo isso como um novo passo para a mesma direção, porque embora as pessoas pensem, né, que vão modificar o destino da humanidade, na verdade, na minha opinião, está tudo traçado. Não que o livre-arbítrio não exista, na minha opinião existe, mas desde que esse livre-arbítrio fosse submetido a uma espécie de vontade divina, e não às vontades humanas que ora vão para um lado e ora vão para o outro. E é isso, pessoal. Basicamente o que eu tenho para dizer é isso aí. Nós vamos ver agora, na minha opinião, a formação desses 10 blocos. Na minha convicção, haverá essa quebra de uma hegemonia mundial, mas isso se dará por pouco tempo. Posteriormente, volta uma hegemonia mundial, não necessariamente advinda da mesma nação, mas voltará. E a partir daí, então, eu penso que nós veremos, sim, nesse caso, o último império humano da Terra. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.